sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Online Batera Zon. Esse evento é uma produção da Keep On Playing, empresa atuante no setor de educação musical, em parceria com o Centro Universitário do Sul de Minas, o UNES, uma instituição de ensino superior com mais de 50 anos de mercado. O objetivo do evento é contribuir para a disseminação de conteúdos relevantes sobre o estudo da bateria, bem como de vários aspectos que envolvem a profissão de um baterista. O Congresso Batera Zon é um evento pioneiro que reúne importantes nomes da bateria aqui no Brasil, contrapondo gerações de bateristas que fizeram a história desse instrumento aqui no nosso país, com uma nova geração de músicos brilhantes, com importantes trabalhos tanto na área artística como pedagógica. Cada palestrante vai abordar um tema onde a sua notoriedade é reconhecida. E após cada palestra, haverá uma live com o palestrante do dia, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas ao vivo. É um imenso prazer ter vocês aqui com a gente e um ótimo congresso para todos. Luiz Melodia, Fafá de Belém, Tânia Alves, Luísa Posse, Leci Brandão, Tavito, Paulo Moura, Orquestra Jazz Sinfônica, David Liebman, Badia Saad, Milton Nascimento, Ginga, são só alguns dos artistas que esse baterista de São Carlos já acompanhou e dividiu o palco. Profundo conhecedor da técnica do Conacol, viaja o mundo dando workshops sobre música brasileira. Emílio Martins. Emílio, seja bem-vindo aqui ao Congresso, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Em primeiro lugar, obrigado, por você ter aceito esse convite. Tenho certeza que o material que você vai poder divulgar hoje com o pessoal vai ser fundamental assim, para os estudos e até mesmo para muita gente conhecer uma coisa tão específica que você vem desenvolvendo aí em relação à tua pesquisa. Enfim, queria te agradecer imensamente por contribuir para deixar o nosso congresso mais rico com a tua participação. Eu que agradeço, Adriano, o convite é uma honra para mim, e depois que eu vi também que tem um time de músicos aí, de excelentes aí, bateristas, e fiquei muito honrado, muito obrigado aí, viu? Espero poder contribuir aí com vocês aí o máximo que eu conseguir. Maravilha, Emílio. Bom, vamos começar, já queria te perguntar, o que é o Conacol, Emílio? Então, essa palavra Conacol, ela virou meio moda, na verdade, quando eu comecei a ouvir, eu comecei a me interessar por isso, eu nem sabia, e nem conhecia ainda essa palavra, Foi através de um grande amigo, um grande músico que eu toco até hoje, que eu já comecei tendo aula com ele, e depois a gente começou a formar grupos e tocar, que é o Edgar Silva Bueno, que é um tablista, foi estudar tabla, ele se dedicou a vida inteira ao estudo da tabla, e ele que começou a me passar essas sílabas, Na verdade, ele chama de talas, que é o jeito que eles chamam mais no norte da Índia, onde ele estudou, Onde tem os mestres dele lá de tabla, não sei o quê. Depois eu vim entender a coisa do Conacol ser uma coisa mais do sul da Índia, para música carnática, Que é o que a gente vê mais hoje em dia nas escolas, e as pessoas aplicando, principalmente na música ocidental, porque ela conversa muito, com os nossos estudos de jazz e de música brasileira, esse estudo da música ocidental, o Conacol, ele ajuda muito a gente a desenvolver, porque ele é feito através do canto, O Conacol, agora, respondendo mais especificamente sua pergunta, nada mais é do que o solfejo, O solfejo estudado lá nessa região e que a gente adapta para a nossa realidade, Por que para a nossa realidade? Porque eles aprendem isso desde cedo, então eles já estão familiarizados desde criança com essas sílabas, Que
muitos daqui já devem ter ouvido falar, que é o Takadimi, o Takita, o Datigenaton, né? São sílabas mais conhecidas, assim, que acredito que muita gente aqui já ouviu em algum lugar. E o que eu gosto, a partir desse meu envolvimento com o Edgar e desses estudos, começou a me acender essa curiosidade, né, para entender um pouco mais, entender um pouco mais como eles pensam e tentar trazer para a nossa realidade, né, para começar a entender, a tocar com passos ímpares, ter mais facilidade com leitura, mais facilidade com quando você pega um negócio complicado, você conseguir entender mais rápido, coisas de polirritmia, para você conseguir coisas que às vezes demoram um tempo para a gente entender, para a gente assimilar, de repente com um estudo, com você um pouco mais preparado nessa coisa do canto, você já consegue dar um passo à frente nessa. E isso aí facilitou muito na minha vida, isso aí eu posso garantir. Muitas coisas que eu estudei dessas coisas de Conacol, coisas da Índia, e de sílabas, de cantos, né, solfejos rítmicos, me ajudaram na minha vida como músico desde sempre, desde quando eu comecei. Legal, Emílio. Na verdade, eu acho que você já até começou a responder, que seria a minha outra pergunta, porque eu queria saber como, né, e quando que você começou a incorporar essas sílabas, né, nos teus estudos de percussão. Foi desde sempre, né? Porque, na verdade, quando eu comecei a estudar, eu já tinha começado a estudar bateria e percussão, né? Que eu comecei desde menino. E quando eu comecei, a primeira coisa que, na verdade, assim, eu quis estudar tabla, né, com o Edgar, mas tabla é um instrumento que, tipo assim, que nem ele, entendeu? Ele teve que parar, tipo assim, na verdade, ele sempre foi só tabli, quer dizer, só, né? Sempre tocou tabla, assim, sempre foi o cara. Então, ele ia lá, ficava 6 meses, 1 ano, 2 anos na Índia estudando só um instrumento, né? Que é muito rico, né? É uma coisa muito complexa tocar tabla mesmo, bem como um indiano, né? E eu comprei, na época eu comprei uma tabla dele, e como eu gosto eu sempre toquei vários instrumentos de percussão, eu gosto dessa coisa de timbres, né? Por causa de trabalhar muito tempo em estúdio, e fazer trabalhar com trilhas, né? Com trilha sonora para audiovisual também. Eu sempre me interessei por timbres, quando eu ouvi pela primeira vez um som da tabla assim na minha frente, eu fiquei louco, assim, é um som que eu amo, né? E aí depois tem os outros instrumentos de percussão também indianos que eu amo, e dos outros, não só de percussão, né? Tem instrumentos com sons muito, né? Os timbres dos instrumentos são lindos. Então eu fiquei louco pela tabla. Então o que eu fiz? Eu comprei, né, da época do Edgar mesmo, eu comecei a estudar com ele. Comecei a pegar um básico ali, um básico do básico do básico, né? E aí chegou uma hora na minha vida que eu falei, não, agora eu vou ter que decidir, ou vou querer tocar só música indiana e vou me entrar de cabeça nisso, ou vou tentar trazer isso para o meu universo, porque eu já era músico profissional, eu já tocava com artistas, né, fazendo aquelas coisas. E a gente, né, a gente mora no Brasil, então a gente tem que... É meio complicado, né, até pro Edgar, assim, viver de tabla no Brasil é uma coisa, né? Já é muito difícil de viver com a nossa música, imagina viver de tabla, né? Então eu meio que adaptei por causa da realidade de sobrevivência ali do momento, né? Assim, eu tentei juntar o útil ao agradável, né? Pegar essa cultura, essa filosofia e praticar, aplicar em trabalhos e também em grupos artísticos que eu estava participando, desde música instrumental até músicas cantadas, né? E aí também caiu nessa coisa do estúdio, né? Das gravações, porque sempre apareciam trilhas sonoras de filmes, de coisas para fazer, e sempre tem como você encaixar alguma outra ideia, um ritmo indiano, principalmente com passos ímpares, né? A trilha sonora tem muito isso, né? Às vezes você toca um 7/8, 9/8 e encaixa muito bem no vídeo, né? Porque aí a gente está pensando na coisa de musicar uma imagem, né? Então aí é muito legal. Você amplia muito o seu vocabulário, o seu repertório rítmico e, consequentemente, melódico também, né? Eu ia inclusive te perguntar isso também, né? Se teria como você dar um exemplo, de repente alguma coisa mais prática, assim, de como você pensa essa questão das sílabas, de repente numa situação de gravação,
ou numa apresentação, mesmo num show? Como que isso se dá, né, essa transmissão aí para a prática mesmo dessa questão do Conacol? Então, é um mundo, né? Mas vamos pensar aqui, por exemplo, né? Um ritmo, por exemplo, você tem um ritmo ímpar, por exemplo, né? Que a gente pode pensar na sílaba de 5, por exemplo, que é o datigenaton. São 5, né? 5, desculpa, eu falei tipo a palavra, né? Que seriam 5 sílabas. Datigenaton. Então, se você cantar elas no mesmo ritmo, né? Sem variar, ela vira essa que a gente chama de quintina, né? Datigenaton, 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 datigenaton. Isso aí eu comecei, por exemplo, só com essa coisa do som, né? Porque isso, na verdade, isso é uma onomatopeia, né? A coisa de você pegar o som e tentar. Então, se você pega qualquer coisa, você já sabe que o tom vai ser meio grave, né? E o dati vai ser uma coisa mais aguda, por exemplo. Então, fica datigenaton, 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 datigenaton. Então, né? Você vai tocar em qualquer lugar, você vai datigenaton, 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 tá. E aí, com isso, você vai desenvolvendo claves também em cima, né? Por exemplo, datigenaton, datigenaton. Então, vira um ritmo em 5 que fica isso aqui só. Porque essa palavra já está implícita nessa divisão, né? Tatiquena, 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 tá. Então, de repente, se você é pianista, né, você já coloca uma melodia no baixo, né? Então, um pento, já vira uma coisa que seria uma coisa para a gente ocidental, né? Você falar em 5 já é uma coisa que soa um pouco meio ímpar, né? Não é muito natural para a gente. Só que se você vai nessa coisa do loop da sílaba, você já. E aqui no caso, por exemplo, eu estou criando uma clave, então eu já crio uma dança, né? Que seria datiquena, tom, datiquena, tom, datiquena, tom, datiquena, tom, tá. E assim, só pensando aqui, por exemplo, no meio criar uma melodia, você pode variar esse ritmo, em vez de você fazer 5 e 5, né? Tipo, datiquena, tom, datiquena. Cada datiquena tem 5, né? Em vez de você fazer 5, 5, você pode, por exemplo, fazer 3, 3 e 4, né? Que dá os 5, né? Então fica datigenaton, takita, takita, takadimi, takita, kita, takadimi, datigenaton, takita, takita, takadimi, takita, desculpa, takita, takita, takadimi, takita, takadimi, datigenaton, tá. Percebeu que aqui, com essa clave, eu já criei um exercício de polirritmia que faz com que eu comece a achar onde caem as notas, né? Então fica tatigenaton, tatigenaton, takadimi, tatigenaton, tatigenaton, takadimi, tá. E aí a gente pode inverter, por exemplo, em vez de fazer takadimi, a gente faz takadimi, tá. Inverte, né? Takadimi, takadimi, tatigenaton, tatigenaton, takadimi, tatigenaton, tá. E agora falando para os bateristas, né, que é o grande nosso maior público, acho que aqui, isso aqui você fazer uma condução nos pés, né, e distribuir isso para os tambores, por exemplo, né, distribuir isso com rudimentos, né, usando todas as técnicas que a gente estudou já, que é flans, paradiddles, coisas assim, você começa a tocar um ímpar, né, de uma maneira diferente, né, você consegue, a partir daqui que a gente chama do talakeeping, né, ou teca, né, depende da região, eles chamam de algum jeito, que é o nosso chão, né, é o que a gente vai criar essa polirritmia, né, então se você deixa isso aqui marcando no pé, né, então, essa divisão que eu estou cantando, takadimi, takadimi, você pode fazer o takadimi alternado, né? Aí, takite, por exemplo, direita, esquerda, né? Dá um exemplo aqui, então, takadimi, takite, takadimi, takite, takadimi, takadimi, takite. Percebe que já cria uma polirritmia com isso aqui que eu estou contando, né?
É um exemplo, na verdade, né? Ele deu um exemplo prático, né? Como você falou, né? Mas tem infinitos. Entendi. Não, maravilha. E, bom, eu queria te perguntar também, porque é muito fácil da gente perceber, não só na maneira como você toca, né, mas acho que, né, toda essa influência musical sua, que está muito, muito calcada, né, nessas culturas musicais distintas, né? Como é que surgiu isso? Como é que foi esse interesse de começar a trazer, né, esses diferentes referenciais para o teu trabalho, né? Porque você é um cara que trabalha, você tem essa pesquisa forte nessa questão do Conacó, da música indiana, mas você trabalha, por exemplo, com grandes artistas da música brasileira e acaba criando uma forma muito particular, né? Na sua maneira por exemplo, de acompanhar esses artistas, eu acredito que isso também seja influência de todos esses referenciais que você trouxe de outras culturas. Então, da onde que veio isso? Então, olha que louco, né, Adriano? Eu comecei a tocar percussão muito cedo. Eu comecei numa época onde essa coisa do baterista percussionista já existia, porque já tinha o Ayrton Moreira, já tinha o Naná, já tinha umas referências, né, Dom Romão. Pô, não vou nem falar aqui que vou ser injusto com muita gente, mas não era uma coisa que nem é hoje, sabe? Que é aquela coisa assim, era meio separado, assim, baterista era baterista, percussionista era percussionista. Hoje você encontra mais essa coisa do set híbrido, né? As pessoas misturarem. Eu acho que até por causa de uma coisa da necessidade, porque você fazer uma banda hoje, contratar um baterista e um percussionista, ainda mais agora na pandemia, esquece, né? Mas, tipo assim, mesmo as bandas andaram tão reduzidas, né, de um tempo para cá, que às vezes é mais fácil a pessoa contratar um baterista que toca um pouco de percussão, ou ao contrário, do que contratar dois caras. Mas nessa época, que era o final da década de 90, eu tocava em bandas que eu tocava só percussão junto com outro baterista. E eu comecei a perceber esse movimento, sabe? Essa coisa assim. Principalmente depois de ouvir tanto Ayrton Moreira, eu falei, nossa, é um jeito da gente baterista brasileiro, aparecer ser mais interessante para um gringo, por exemplo, entendeu? Porque é onde a gente vai trazer nossa. O gringo não quer saber se você vai tocar funk, se vai tocar rock, ele quer ver você tocar mais música brasileira. A gente é brasileiro, se ele for ver você tocar no lugar, ele vai querer ver você tocar música brasileira. Se ele ver você tocar funk, ele vai para Nova York, Aí comecei a pensar assim, né? Hoje eu penso um pouco diferente, eu acho que é legal tocar de tudo, assim, ainda mais no país que a gente vive. Porém, é legal a gente ter essa coisa profunda da nossa cultura, né? Porque a gente é o responsável para que isso permaneça, pela que a nossa cultura continue vivendo, né? Então, eu comecei a ter essa ideia, assim, né? Até teve um amigo na época que me abriu o olho para isso, falou, não, você precisa ouvir os bateristas brasileiros, coisas. Depois comecei a conhecer o pessoal de Tatuí, o Clebão, todo mundo, que foi uma grande escola. Mas essa coisa então eu comecei muito cedo e comecei a tocar com na banda de uma cantora da Bahia, na época, no final da década de 90, chamava Daúde. E nessa época não tinha ainda praticamente internet. Existia internet, mas existia e-mail, assim, não era muito comum chegar para a gente informações dessas regiões, tipo da África, da Índia, né? A gente tinha muita coisa americana, mas essa coisa a gente tinha que ir muito atrás. Para você encontrar a própria música brasileira já era difícil. Imagina encontrar a música africana. E a gente ia viajar com ela para vários festivais de world music pela Europa, né? Muitos, a gente tocou em muitos, assim. Eu lembro que a gente ia, assim, tocava, tipo, 10, 15 bandas africanas, assim, no mesmo palco que a gente. Eu comecei a assistir esse pessoal, eu comecei a comprar CDs na época, né? Comprava CDs do Baba Mal, do Wilson Odu, do Papa Wemba, principalmente esses africanos, e também começou os indianos também, né? Na mesma época. E isso aí acho que foi o que me deu E aí, logo depois, eu vim para São Paulo e conheci o Edgar, depois começou toda aquela história que eu estava falando, né? De encontrar um pouco mais as pessoas presenciais, né? E não só dos discos.
e eu acho que essa coisa de começar a viajar muito cedo para fora, para esses festivais de música africana, onde tinha também muitas coisas da América Central, música cubana, né, que estava no auge nessa época, música cubana pelo mundo, e muita gente tocando djembe, bem, essas coisas, fez com que eu começasse a cada vez mais entrar nessa busca aí, né, para essas culturas aí. Não só da coisa que já estava massivamente, chegava muito aqui no Brasil, né, que eram as aulas de bateristas americanos, que eu adoro, tudo, não tenho nada contra, pelo amor de Deus, mas era uma outra referência que para mim era uma novidade, ao mesmo tempo ir atrás disso era um grande desafio, né? Porque aí depois começou a vir a internet, aí tudo facilita, né? Mas nessa época era meio que você ir lá na floresta desbravando com um facão, assim, para você encontrar uma cachoeira que ficava lá no meio da mata. Era meio isso. Entendi. Mas deixa eu te perguntar, mas você se considera mais um percussionista, mais um baterista, um pouco dos dois? Como que você se identifica, assim? Então, hoje em dia eu já não vejo mais diferença, assim, sabe? Aliás, hoje em dia, cada vez mais, eu até gosto muito disso, as pessoas cada vez mais me chamam para os trabalhos, mas pelo que eu apresento, não mais pelo fato assim, vamos chamar o Emílio, porque o Emílio tem essa identidade de colocar percussão, e vai acrescentar mais nesse sentido para esse trabalho, não simplesmente porque vamos chamar um baterista, vamos chamar um percussionista. Né? E eu penso tudo a mesma coisa, assim, porque depois dessa eu penso assim, quando eu toco bateria, eu penso como percussionista, quando eu toco percussionista, eu penso como baterista. Eu não consigo pensar percussionista como percussionista, nem como baterista, como só baterista, entendeu? Eu penso meio que uma coisa só dos dois. E eu acho que isso aí criou a minha identidade até agora, assim, né? Tanto dos trabalhos próprios, né? Dos discos que eu fiz das minhas músicas, tanto com o trabalho com as outras pessoas. Normalmente eu sou chamado para tocar em trabalhos onde eles precisam de um cara exatamente com essas características, né? Assim, o cara vai tocar aqui, mas ele pode colocar uma percussão aqui. Mesma coisa gravação também, né? Gravação às vezes precisa dos elementos assim que ele sabe que se ele chamar, vamos chamar o Emílio, que o Emílio vai ter esse elemento que vai funcionar nessa música, assim, né? Eu acho que quando a gente começa a conseguir, eu fico muito feliz assim quando eu vejo que isso aí as pessoas entendem o que elas sabem exatamente o que elas vão ouvir de você, o que você vai poder contribuir para a música ou para a trilha sonora, ou que quer que, ou até para uma aula, né? A pessoa vem me procurar para uma aula porque querem ir um pouco mais fundo nisso aí que a gente está falando, não simplesmente para aprender um paradida ou aprender só aquela levada X de conga, que é uma levada que já está nos vídeos, assim. Não, pensar nessa transição de timbres entre bateria e percussão do meu ponto de vista, entendeu? Que eu acho que cada um é um, né? Tem muitos bateristas, percussionistas aqui do Brasil que eu amo, assim, cada um tem a sua visão, né? Isso eu acho que esse que é o grande todo mundo é diferente e eu acho muito legal isso, assim. Cada vez que a gente consegue uma coisa personalizada, acho que isso aí vale para todos os instrumentos, né? Não é só para a gente consegue personalizar nossa arte, assim, como batuqueiro, né? Eu acho que é isso aí que é a grande realização, que é a coisa que eu fico mais feliz, assim. Eu não fico nem tanto feliz quando o cara fala, nossa, como você tocou bem, não é isso, mas olha, como isso aqui ficou com uma cara você conseguiu colocar a sua cara, tocou para a música ou fez, né, você funcionou para a proposta, só que você conseguiu colocar uma identidade sua. Isso eu acho que é a grande meta, assim. Me ocorreu te fazer duas perguntas aqui, que tem um pouco a ver com um pouco do que você comentou agora. A primeira delas, eu acho que serve tanto para quem é um estudante de bateria, está começando a estudar agora, mas também serve para quem já é um professor de bateria. Você acha que essa técnica do Conacol, essa questão das sílabas, né, de tudo que você consegue construir ritmicamente falando, é uma coisa que um professor
Ele já consegue adotar, por exemplo, com um aluno iniciante de bateria? Você acha que isso é uma coisa que é bacana até que se trabalhe? Ou existe algum pré-requisito para que o aluno, primeiro, ele tenha que tocar determinadas coisas, para que depois disso ele comece a introduzir esses estudos? Como é que se dá esse processo aí para um aluno que está começando, pensando no professor e pensando também no aluno? Em que momento que você acha que é o ideal introduzir esse estudo? Ó, Adriano, o que funciona comigo e que sempre funcionou, e que eu vejo, a primeira coisa da Índia, né? Na Índia, por exemplo, as crianças elas começam a aprender o Konakol e começam a cantar pelo menos 2, 3 anos antes de pegar no instrumento, né? O Konakol, ele é muito raiz, assim, enquanto a pessoa ainda não conseguiu cantar aquilo bem e nem que for um negócio simples, né? Mas eles só pegam no instrumento depois de muito tempo que eles já estão cantando. E isso aí é uma coisa que eu já faço instintivamente desde quando eu comecei a dar aula, né? Eu comecei, tipo, a primeira série do Pozzoli, sei lá, coisa assim. Eu sempre falo para o aluno, primeiro canta, aí a gente vai tocar. E eu acredito que isso aí não tem pré-requisito nenhum. Eu acho que, na verdade, isso aí deveria vir antes, né? Porque tipo assim, uma explicação que para mim é lógica, assim, a coisa você tem um entendimento rítmico, é muito mais fácil você colocar ele na cabeça e cantar, a voz está muito mais perto do que um membro para tocar, por exemplo, ou principalmente o pé, né, que está lá longe, mas, tipo assim, é muito mais perto você teve a ideia, você entendeu, aí você canta, já é muito mais próximo, né, do que você ainda você tem que pensar na técnica da baqueta, na coordenação, na coisa. Não, você primeiro canta. Entendeu bem? Automaticamente, se a pessoa cantou aquilo bem, assim, ela vai tocar, entendeu? Ela vai tocar com certeza, entendeu? Ela pode ter ainda uma coisa ali de técnica que ela precisa arrumar na mão, coisa assim, mas a parte rítmica, se ela dominou no canto, e ela vai conseguir cantar. Eu vejo que às vezes os alunos, principalmente os iniciantes, eles são meio afoitos, né? Eles querem já chegar, já sair tocando. E eu acho que esse exercício aí, eu acho vai mais rápido no processo, principalmente se a pessoa é disciplinada e ela entende isso, entendeu? Não são, às vezes as pessoas demoram um tempo para entender isso, né? Principalmente criança, né? Porque criança, mas por outro lado, a criança tem um pouco mais de facilidade, né? Porque ela é mais nova, mas às vezes tem muitos que são muito afoitos, então você tem que falar, não, peraí, aqui, agora canta, não sei o quê. Respira, né? A coisa da respiração, né? Quando você canta, a respiração serve tanto para isso quanto quando você está tocando, não importa o instrumento que seja. Imagina um sopro, por exemplo, se a pessoa não respirar, não tem como, né? E para percussão não é diferente, né? A respiração ela tem que estar muito bem resolvida, principalmente no canto primeiro, para depois fluir no instrumento e não ficar aquela ansiedade na hora de tocar, né, para conseguir tocar preciso no tempo, com respiração e o groove fluir, né, porque faz com que as levadas, as viradas soem do jeito mais musical, assim, pelo menos eu acredito nisso e sempre, para mim sempre foi muito instintivo, intuitivo ensinar assim e ver como as pessoas captam dessa maneira. Legal, Emílio, muito bacana. Bom, eu não quero dar spoiler, mas o pessoal sabe que essas palestras elas são gravadas. A gente vai ter a live contigo daqui a pouquinho, né? Que aí sim as pessoas vão poder tirar algumas dúvidas diretamente com você, Emílio. Mas eu não estou me contendo aqui, eu vou ter que dar um spoilerzinho de uma palestra que vai acontecer agora na próxima sexta-feira, que é com o Zé Eduardo Nazário. E eu estava conversando com ele essa semana, e por que eu estou falando isso? Porque foi muito interessante, né, esse teu comentário com relação à coisa do cantar, às vezes até mesmo antes de começar a tocar, né? E eu perguntei para ele, eu falei, ô Zé, como que foi o teu processo, né, inicial de estudo de bateria? Porque o Nazário, ele é de uma geração, né, aonde você, assim, tinha um acesso muito limitado por exemplo, a métodos,
até mesmo, por exemplo, a discos, né? Hoje em dia você tem acesso com o YouTube ou com o Spotify ou com qualquer outra plataforma aí de streaming, você consegue ter acesso à música do mundo, né? E na época que ele começou a tocar, isso era muito diferente, né? Mesmo professores, eu acho que naquela época era muito restrito, você tinha muitos músicos, mas que de fato eram professores, davam aula, acho que eram muito poucos. E aí eu perguntei, né, como é que tinha sido isso, e eu achei muito interessante porque ele falou assim, ele falou, Adriano, uma coisa que eu fiz muito tempo era decorar, eu cantava os solos dos discos que eu ouvia. Era um negócio tão normal isso para mim que eu era capaz de colocar um disco para ouvir e eu conseguia cantar todos os solos, os improvisos do disco inteiro, de todas as músicas, né? Ele falou, isso foi um processo que eu fiz durante muito tempo e faço até hoje, né? Que é a coisa do cantar. Então, assim, tem tudo a ver com isso que você comentou, né? Ó, vou te falar assim, o Zé Eduardo é o pioneiro disso, ele é responsável da gente estar aqui agora conversando, é o Zé Eduardo Nazário, entendeu? Principalmente porque eu citei aqui o Edgar, o primeiro professor de tabla dele foi o Zé Eduardo Nazário. O Zé Eduardo Nazário é o percussor, é o primeiro cara, pelo menos que eu me lembre, né? Assim, eu posso estar errado, mas ele é a primeira pessoa que trouxe realmente essa coisa do cantar, da música indiana, porque teve até uma história, não sei se ele contou aqui, até ele vai, qualquer coisa, perguntou para ele que ele vai saber contar melhor, a coisa da vivência que ele teve diretamente com o Trilok Gurtu, quando eles viajaram, uma vez ele me contou isso, né? E há várias coisas que eu estudei com o Edgar pegou do Zé Eduardo Nazário. O Zé Eduardo é um estudioso, um cara que, inclusive, né, estava falando das referências, né? Ele é uma das principais, assim, com certeza, assim. Ele que o Edgar também falaria a mesma coisa. O Edgar depois o Edgar foi para a Índia, mas quando ele começou, a pessoa que era referência nessa época aqui era ele, por essa convivência com esses mestres aí, e até hoje, né, o Zé, e essa coisa também, não só dessa coisa de cantar, como a coisa do baterista percussionista também, ele era um desses desbravadores aí, né, desculpa, tô falando era porque está lembrando da época, né, que a gente, falando da época que eu tinha as referências, né, que eu pensava, mas não sei se ficou muito claro aqui, Adriano, desculpa aí, falei meio confuso, mas o Zé Eduardo, ele é essa referência, né, de baterista percussionista e dessa coisa híbrida, né, que estava acontecendo na época que tinha um grupo 1 lá, que ele tocava com o Hermeto, com toda aquela história toda de transformar essa coisa do baterista brasileiro nessa mistura de ritmos e timbres, né, timbres brasileiros e coisas oriundas da África e tudo, e Índia, né, e de todos os lugares. E ainda, ficando um pouquinho ainda nessa questão da didática, queria te perguntar uma coisa. Bom, você também é professor, né? Você comentou que as pessoas também procuram você para fazer aula. Inclusive, depois eu quero que você comente um pouquinho, que eu sei que você tem um curso todo montado sobre a questão do Conacol, né? Então, eu queria que depois que você falasse mais especificamente sobre isso. Mas eu queria te perguntar uma coisa seguinte: como que você trabalha um aluno que chega hoje para você? Como que seria a sua primeira aula de um aluno um aluno totalmente iniciante, que nunca tocou bateria, chegou hoje para fazer aula aí com o Emílio? Como que você pensa esse primeiro momento desse aluno? Na verdade, você fala de um aluno que nunca sentou na bateria, assim, um aluno que porque é meio complicado falar disso, porque eu sou muito assim, cada pessoa eu primeiro preciso entender o que a pessoa quer com aquilo, entendeu? Onde ela quer chegar, qual é o tipo de som, de músicas que ela gosta, entendeu? Agora, da parte técnica, já falando assim, por exemplo, coisas de divisão, por exemplo, coisa que seria a coisa mais chata do mundo a gente estudar, né? Semínima, colcheia, tercina, semicolcheia. É uma coisa até maçante de estudar no começo, né? Não é muito. Você só coloca sílabas, né? Você faz tá, 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 tá,
taca, taca, taquita, 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 tacatime, 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 tá. Com certeza, essa pessoa que chegou no primeiro dia da aula, ela vai saber, pelo menos essas divisão de 1, 2, 3 e 4, ela vai saber fazer, entendeu? Ela vai incorporar isso, assimilar isso com essas sílabas e automaticamente vai passar para o instrumento, né? Então, acho que da parte técnica, de repente, eu poderia te responder essa pergunta com um exemplo como esse, mas isso aí tem muitas outras coisas que estão envolvidas, né? Como o tipo de música que essa pessoa ouve, o que ela quer com o instrumento. No meu caso, tem muita gente que chega, que toca um pouco de percussão e quer aprender um pouquinho de bateria, ou se aprofundar um pouco mais na percussão, ou vice-versa, toca um pouco de bateria, quer entender um pouco mais dos ritmos brasileiros, né? Ou a pessoa que quer aprender polirritmia, ritmos ímpares com as sílabas, né? Isso aí varia muito, na verdade. Não, mas está ótimo. Era nesse sentido mesmo que eu estava imaginando. Porque essa é uma pergunta que eu tenho feito para todos os palestrantes, é muito interessante, porque são visões muito diferentes, né, em relação a como que seria essa primeira abordagem. E geralmente eu tenho feito essa pergunta, porque eu sei que muitas das pessoas que estão assistindo a gente hoje são professores, talvez muitos deles, professores até iniciantes, que estão começando agora essa coisa de dar aula, e a gente sabe que é um desafio muito grande, né, quando você tem ali um aluno todo sedento em querer tocar, aprender, e, poxa, e aí, o que eu faço com isso? Então, é interessante porque eu acho que esses diferentes pontos de vista, eu acho que podem ajudar bastante nesse sentido, né? Então, vamos aproveitar, fala um pouquinho do seu curso sobre o Conacol, o Emilio. Não, só para finalizar isso que você está falando, é interessante, né? Eu dou muitas oficinas em grupo, né? E eu nunca preparo nada, assim. Eu sempre chego lá e vejo, entendo um pouco, olho mesmo um pouco para as pessoas, e aí eu entendo um pouco mais por onde que eu vou, entendeu? Então, se eu preparo, nunca dá certo. Se eu preparo, nunca consigo seguir roteiro nenhum. Música eu acho meio complicado isso. Então, você vai pegar um aluno, né? Às vezes o aluno ele está louco de vontade de pegar essas coisas indianas, então, e às vezes é um menino que quer tocar uma música do Foo Fighters na bateria, né? Aí você tem que ensinar. Se você não ensinar aquilo, ele vai desanimar e vai acabar. Então tem essa coisa, você, né, que é super professor e todo mundo, tem essa coisa um pouco da psicologia na hora de dar aula. Eu acho que, ainda mais agora que essa fase aí das pessoas estando um pouco mais distante, que as coisas, muito curso online, né? Menos coisas presenciais. Eu acho que essa coisa aí da psicologia é muito importante, assim. Eu acho que os grandes professores, eu me espelho, assim, em grandes professores que eu tive também, que é a pessoa que faz você ter vontade de estudar, ter vontade, né? A vontade, né? Porque a preguiça, ela chega muito rápido. Todo mundo é preguiçoso, né? Todo mundo. Então, se o seu professor não te incentiva, né? Ou só lhe passa uma informação ali, não sabe, né? Faz você falar, nossa, eu também posso conseguir, eu quero conseguir isso hoje. Quero chegar em casa e sair tocando, não sei o quê. Eu acho que esse é o grande professor, o mérito do grande professor é fazer isso, fazer quando o aluno, você incentiva, você vê que o aluno estudou, aí você fala, nossa, realmente, agora tipo, missão cumprida aí, né? Eu acho que isso aí é o que eu sinto um pouco de falta hoje com essa coisa da menos aulas online, né? E agora, a coisa do curso que você falou, eu tenho 2 cursos online, né? Um é só sobre pandeiro para iniciantes, e os 2 cursos estão, bom, só já fazendo uma propaganda aqui, lá no Instagram, lá na minha bio, você consegue achar lá esse curso de pandeiro e o curso de Conacol. O curso de Conacol, ele é mais recente, né? Estou com alguns alunos, para todo mundo que pega o curso, eu já ofereço 2 aulas online, né, que estão inclusas, então a pessoa adquire o curso e faz 2 aulas online para tirar todas as dúvidas. Depois, se a gente quiser continuar fazer, aí a gente combina, né? Mas está sendo muito legal porque até está sendo
desafio para mim, né? Porque como é a primeira vez que eu faço esse curso online, também acontece isso que a gente estava falando, né? Tem muita gente completamente de mundos totalmente diferentes, mas as coisas básicas, né? As coisas das sílabas e de como as pessoas vão incorporar isso nos instrumentos que elas já tocam, assim, está funcionando super bem e as pessoas estão. Eu vejo muita gente que tinha muita dificuldade na coisa de tocar compassos ímpares e chegam para mim e falam: Nossa, Emília, eu fiz aquela sílaba que você falou, consegui tocar um negócio aqui em 5/8, ou se eu consegui fazer uma coisa de polirritmia que eu não estava conseguindo. Eu comecei a cantar e comecei a bater no pé, agora eu já consigo tocar e com um bumbo totalmente diferente, e isso por causa que essas sílabas me ajudaram, né? Agora eu consegui entender um pouco melhor as dificuldades que eu estava tendo de acentos, por exemplo, né? Então, e também tem algumas composições no curso, né? No final ali tem alguns corvais que a gente chama são composições que a pessoa pode estudar uma composição e depois passar para a bateria, por exemplo. Então, está sendo muito legal e é um curso que eu estou querendo, assim, sempre que eu posso, eu dou uma atualizada, coloco coisas novas, né? Começo a estudar alguma coisa, já faço um vídeo, coloco lá, respondo as perguntas, né, das pessoas. Está sendo muito legal, estou curtindo demais. Não, legal. E até uma coisa que eu queria complementar, e até você me corrija se eu estiver errado, mas esse curso necessariamente não é só para bateristas e percussionistas, né? Porque eu acredito que essa técnica do Conacó é uma coisa que qualquer instrumentista, né, pode estudar, pode desenvolver para poder se aprimorar no seu instrumento, né? Exatamente. Inclusive, os exemplos lá, na maioria dos exemplos eu faço só aqui contando e cantando. Aí eu eu tenho alguns vídeos lá, um tocando bateria, outro tocando percussão, assim, mas o foco, na verdade, disso é a pessoa entender as estruturas dos ritmos para ela ter vocabulário, né? Para ela entender, começar para facilitar a vida quando se fala de polirritmias e de aplicações e coisas assim. Não é nem tanto te mostrar o caminho assim, falar, faz esse daqui assim, desse jeito. Não é isso. É a pessoa entender o conceito, né? Eu quero que as pessoas entendam isso. Aí não importa qual instrumento seja, né? A pessoa entendendo o conceito, depois que ela conseguiu cantar ali, ela pode ser, por exemplo, um saxofonista, pega uma escala lá e faz aquela sílaba que ele estava cantando, ele já pode criar, a partir disso, coisas para melhorar o improviso, criar novas composições, né? E por aí vai. Emílio, hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande, né, como eu já tinha falado, no acesso à informação, né? Então, hoje, qualquer método que você quiser, você vai achar, qualquer música que você quiser ouvir, você vai achar, pessoas falando sobre os mais diferentes assuntos na internet, você vai encontrar. Então, assim, existe muita informação, mas essa informação, ela geralmente ela é muito difusa, né? E é justamente por isso que eu geralmente falo que a internet ela nos dá muita informação, mas eu acho que pouca formação, né? Porque eu acho que a formação do indivíduo envolve muito mais do que necessariamente um conhecimento técnico a respeito de um assunto ou outro. E para mim, uma coisa que eu observo muito é que as pessoas que mais se destacam e têm oportunidades no mercado, principalmente nessa área artística, acho que de uma forma geral, mas na área artística, com certeza, são pessoas que, além de toda essa bagagem técnica, trazem também isso com uma certa maturidade, né? Uma maturidade que vem da formação e não necessariamente da informação. Né? É muito interessante, porque você, ali quando você cantou umas sílabas, né, que você estava exemplificando a quintina, e depois você vê, às vezes uma coisa que é super simples, só que você faz com uma musicalidade, né, e lógico, isso é fruto, né, de toda a experiência, de toda essa sua formação. E aí eu queria saber de você, que dicas que
né, que sugestões você daria hoje, né, para um estudante de bateria que está aí começando, ou até mesmo, de repente, até para um baterista que já é um baterista profissional, mas o que você acha que seria interessante para que houvesse um equilíbrio maior entre a quantidade de informação que entra para esse aluno, mas de fato ele conseguir transformar tudo isso em algo que seja um diferencial, como você falou, né? Eu fico muito mais feliz quando alguém vira para mim e fala, poxa, que legal, porque eu ouvi o Emílio tocando ali, nossa, uma coisa que eu não vejo em mais ninguém do que o cara chegar para você, poxa, Emílio, você tocou para caramba, pô, você tá tocando para caramba, sabe, coisas nesse sentido. Então, o que você pode falar aí pro pessoal? Não, isso aí, essa pergunta aí que você fez é genial, né, Adriano? Porque é o seguinte, assim, isso aí, essas coisas, elas vão surgindo com o tempo, depois de aquilo, como você falou, né, uma certa maturidade. Hoje tudo é fragmentado na vida, né? Tudo é de pedacinhos, né? Tudo você pega uma coisinha aqui, outro negocinho, aí você mistura. Então, para todo músico, principalmente o baterista, né? Assim, isso aí você pode perguntar para o Zé Eduardo Nazário, não lembro mais, tem um monte de gente, amigo que vão estar aqui, né? O Digão, todo mundo vai falar a mesma coisa. A melhor escola para o músico, principalmente o baterista, é o baile, né? Que a gente chama, é você tocar uma música do começo ao fim, sabe? Ou você tocar um ritmo durante 20 minutos, né? Por quê? Porque a coisa da consistência, né? Então, tipo assim, não adianta a gente pegar fragmentos, né? E coisa que acontece muito hoje em dia, né? A pessoa vai lá, pega um fragmento e fala, nossa, que legal, tô conseguindo fazer, deixa eu fazer um vídeo e postar no Instagram. Um vídeo de 10 segundos, todo mundo vai curtir. Na verdade, esse objetivo, que é um objetivo que vai para um lado que não é, sai um pouco fora do que a gente aprendeu como músico, né? Como durante a vida, né? Porque tem vários alunos que chegam para mim, assim, mostrando algum exercício, mesmo do curso mesmo. E aí eu tenho que chegar e tenho que falar assim, ó, beleza, você está fazendo, mas não assim, se você fizer desse jeito numa banda, não vai rolar. Porque já tem essa coisa que você falou. A gente sabe que ali ele vai cair do cavalo, não é esse tipo de aplicação que vai ser musical numa determinada situação, entendeu? Ele vai ter que saber exatamente o porquê que ele está estudando isso, né? Por que ele está desenvolvendo, né? Isso aí tem a coisa da informação que você falou, por exemplo, chega muito mais rápido essa informação para uma pessoa de hoje em dia do que quando eu comecei, mas se ela não souber como ela vai estudar, por isso que é importante a coisa das aulas, né? Também a pessoa, não adianta nada a pessoa chegar lá e comprar meu curso, entendeu? E não entrar em contato comigo, automaticamente a gente vai entrar em contato, né? Mas, tipo assim, não entender muito bem o que ela vai fazer com aquilo. Ela vai virar um musicopata, né? Não vai fazer música, ela vai fazer musicopatia, vai fazer outra coisa, né? Ela não vai fazer com que aquilo se transforme no caso, vamos simplificar assim, mas uma coisa mais swingada, né? Uma coisa mais a ver com tocar para uma pessoa dançar ou tocar para uma pessoa meditar, porque a música ela tem essa coisa, né? A gente não está transmitindo a música só para a gente tem que transmitir para as pessoas, né? Então, se você fizer um negócio para uma pessoa que está dançando e não fazer ela dançar, você não tá cumprindo com o seu papel. Uma coisa você vai fazer um negócio para uma pessoa meditar e você não está conseguindo fazer essa pessoa meditar, também, né? Então a gente tem que entender o cenário, entender o porquê que a gente está fazendo onde a gente está colocando esse nosso conhecimento para passar a nossa ideia para as pessoas. Não importa se seja um vídeo, se seja um grupo de meditação, se seja um baile para as pessoas dançar, ou se seja um show de rock, né? O importante é a gente... E isso aí que a gente está mostrando aqui, que é a coisa do meu curso, é só um caminho, um processo. Eu só vou te falar, ó, existe isso aqui. Domina isso aqui, porque uma hora você vai usar. Agora, essa hora que você vai usar, aí, além de ter toda essa vivência das aulas, de coisas, também tem a vivência da vida, né? Que as pessoas têm que tem que botar isso em prática em situações musicais reais, que não é o que acontece às vezes, né? As pessoas às vezes acabam hoje em dia acontecendo aquilo que você falou, né? Fazendo coisas fragmentadas porque estão recebendo informações fragmentadas também, então a música fica meio aquela coisa meio
sabe, é um discurso meio cortado, né? Não é muito diferente do que você falou do Zé Eduardo Nazari, por exemplo, que ele pegava o disco inteiro e decorava todos os solos, e aí ouvia de novo. Imagina quantas vezes ele não ouvia esse disco para decorar. Hoje as pessoas não ouvem nem uma música de 1 minuto, né? É verdade, Emílio. Não, maravilha. Emílio, infelizmente a gente já está com o tempo já Pô, chegando no fim aqui. Eu queria te ah, agradecer demais, entendeu? Foi pô, assim, foi incrível né, tudo isso que a gente conversou, todos esses referenciais que você trouxe, esse conteúdo. Eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na formação, né, do pessoal que está assistindo aqui o congresso. Então, queria te agradecer muito, né, pela tua participação, por ter aceito esse convite, por ter compartilhado tudo isso de forma tão generosa aqui com a gente. Então, muito obrigado. pô, eu que agradeço aí, ó, espero ter conseguido ajudar aí pessoas mesmo, e é sempre um grande prazer, Adriano. Sempre todas as coisas que a gente faz aí, sempre é uma honra aí poder estar aí, que seja coisas presenciais logo, né, se Deus quiser aí. E convido todo mundo aí a conhecer, né, todo mundo que quiser se aprofundar um pouco mais nesses estudos aí, que já faz mais de 30 anos já que eu conheci que eu comecei mesmo nessa coisa de tábua aí faz uns 30 anos, assim. Então é uma busca infinita, né? E me ajudou muito em muitas coisas na vida. Espero que ajude vocês aí e as pessoas que estão assistindo aí também, assim, com novas aventuras musicais aí. Maravilha, Emílio, obrigado, viu? Um abração. Valeu, obrigado você. Abração. Abração a todo mundo aí.